Vamos ouvir a voz de Deus, irmão. Palavra do Senhor para nós. Quero compartilhar com os irmãos. Jesus apaga as marcas e estigmas. Você crê nisso? Jesus cura. Ele cura as marcas e os estigmas. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, uma história muito conhecida. Começa assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Senhor, essa é a tua palavra. Fale conosco, Senhor, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto, ele é muito conhecido, né? Eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de fazer um seminário, mas no seminário, pelo menos lá na EPOI, quando a gente questionava com os professores: mas professor, se eu for pego assim de surpresa para pregar uma palavra, o que o senhor acha que eu devo pregar? Ele prega sobre Bartimeu. Bartimeu. Fala sobre Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu, além dele ser conhecido demais da igreja, ele te abre um leque de possibilidades, né? de mensagem. Pregar, falar sobre Bartimeu, irmão, nós vamos falar aqui durante semanas sobre esse assunto. Porque o que contém nas entrelinhas são coisas maravilhosas. E essa palavra ele fala praticamente de um dos últimos milagres de Jesus, antes que Jesus entrasse em Jerusalém. E esse milagre foi maravilhoso. Esse texto ele fecha com chave de ouro, praticamente o ministério de Jesus. Ele dá uma fechada com chave de ouro. Começou bem, né, e terminou maravilhosamente bem. E eu quero tirar verdades profundas para nós, através desse texto. Deixa eu abrir um parênteses. Eu estou falando do ministério humano de Jesus nessa terra, tá, irmãos? Só para nós entendermos. Então, Marcos ele destaca alguns detalhes desse texto que eu não gostaria de deixar passar em branco. Eu quero que você acompanhe comigo alguns detalhes, que eu gosto muito dos detalhes da Bíblia. E esse verso 46, ele começa dizendo: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Jesus aqui, nessa passagem, Jesus ele é a pessoa principal. Mesmo em meio a essa multidão, que Jesus, ele é a pessoa principal desse texto. Porém, existem alguns grupos inseridos nesse texto. E como nós lemos, nós podemos observar que ali estavam os discípulos presentes. E não somente os discípulos, mas a Bíblia fala que havia também uma numerosa multidão. Como se não bastasse ser uma multidão, ele ainda dá um destaque na palavra, uma numerosa, ou seja, é muito mais gente do que você imagina. Então havia muita gente. E inserido não nesse contexto das multidões, estava também a pessoa de Bartimeu. Aí Marcos ele vem dizendo: olha, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. Eu posso imaginar que é como se ele estivesse dando o nome e sobrenome. Olha, ele é Bartimeu, mas ele é cego, ele é mendigo, ele é filho de Timeu. Esse homem, ele está à beira do caminho.
Então o texto, ele deixa bem claro que esse homem, ele não fazia parte de nenhum dos dois grupos. Ele não fazia parte nem do grupo dos discípulos e nem fazia parte da multidão. Estava sentado à beira do caminho. Bartimeu, irmãos, numa linguagem assim bem popular, como nós, às vezes a gente costuma falar, esse camarada é um Zé Ninguém. Já ouviu falar isso? Esse sujeito é um sujeito qualquer, ou seja, é um cara que não existe. Esse aí, não, é um desvalorizado, ninguém quer saber, ele vive à margem, né? Se eu perguntar a você, quantas vezes você já passou por essa rua direta que você encontrou um mendigo deitado ali na esquina, que você não sabe nem o nome dele, nem sabe quem ele é, mas você sabe que ele está ali. Por que nós sabemos? Porque passamos e nós olhamos, mas não o enxergamos. Bartimeu era exatamente esse tipo. As pessoas passavam e apenas o viam, mas não o enxergavam como um ser. Bartimeu era um homem à margem. Ele estava ali largado, era um mendigo. Então a Bíblia, ela deixa isso bem claro, que aquele homem é como se ele fosse um zero à esquerda. É como se ele não fosse absolutamente ninguém. E Marco, ele dá uma característica acerca desse personagem. Esse verso B, ele diz assim, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Bartimeu, eu posso dizer para os irmãos que Bartimeu era como se fosse o inconveniente. O inconveniente. Seja sincero, irmão, não é terrível você abrir a porta, o portão da tua casa e deparar com uma pessoa deitada ali na beira do teu portão, uma pessoa toda urinada, pessoa toda suja? Não é um inconveniente, sim ou não? Vamos esquecer um pouquinho o lado humano da coisa. Vamos pensar na situação em si. É um inconveniente. O que as pessoas costumam fazer? Olha, sai daqui da porta. Você está sujando a minha porta. É ou não é assim? É exatamente desse jeito. Olha, você não é bem-vindo aqui. Você está aqui, você está sujando a minha área. Não precisava dizer, irmãos, que ele era mendigo. Mas o texto diz. O texto diz que ele era cego e ele era mendigo. E uma coisa interessante também que me chama a atenção. Bartimeu, ele tinha pai. Olha que coisa interessante. Ele era cego, mendigo e ele tinha um pai. O pai era conhecido. As pessoas sabiam que era o pai dele. Diziam, olha, aquele ali, ele é Bartimeu. Ele é cego, ele é mendigo. Mas ele tem um pai, ele é o filho de Timeu. As pessoas o conheciam, ele era conhecido da população. Amados, algo que me chama muita atenção. O pai desse homem, ele não poderia fazer absolutamente nada com relação à cegueira dele. O que ele poderia fazer? Absolutamente nada. Ele era cego. Nada o pai poderia fazer. Porém, eu quero abrir um parênteses. Ele poderia ter evitado que aquele homem fosse o mendigo. Sim ou não? Poderia ter evitado. Por que se torna um mendigo se ele tem um pai? Vamos imaginar, se ele tem um pai, ele deve ter uma família. Tem alguém ali. Ele era conhecido. Então ele tinha um pai e ele era um mendigo. Ele não era filho de mendigo. Ele era um mendigo. A Bíblia diz apenas que ele era filho de Timeu. Onde será que o pai estava, irmãos? Que não evitou a tragédia na vida desse homem. Onde será que essa família estava que não pôde evitar que Bartimeu se tornasse um mendigo? Onde estava o pai? Há um ditado antigo, né? A minha avó sempre usou esse ditado: casa que come um, come. Olha lá, irmão Marisa sabe, não é assim, mano? Às vezes a gente recebe uma visita assim inesperada, né? Aí você diz assim, olha, tem pouco feijão, mas meu irmão, fica tranquilo, casa que come um, come dois. Aí a gente divide ali, não é assim, pastor Mano? Divide o pão para cada um pouquinho aqui, um pouquinho ali, pronto, acaba todo mundo comendo. Não era assim na vida de Bartimeu. A casa que comia um, não tinha lugar para Bartimeu. Bartimeu estava à margem. Esse homem era um mendigo. Mendigo, irmãos. É alguém que vive como pedinte.
Certamente esse homem pedia o pão de cada dia. Certamente esse homem estava na beira do caminho pedindo algo para se alimentar. Quem sabe pedindo uma moeda, olha, como nós vimos aí, me dá 10 centavos aí, tipo, eu inteirar para comprar um pão. Não é assim? Já aconteceu contigo? Me dá 10 centavos aí, tipo, porque eu quero comer um pão. E hoje em dia está tão desacreditado isso, né, irmãos? A gente não sabe a quem a gente pode abençoar, né? Financeiramente, ali fora, não sabe. Mas a realidade é essa. A realidade desse homem era exatamente essa. Ele vivia pedindo, era um pedinte, ele era um mendigo. Estava sentado à beira do caminho. Era um homem que vivia à margem. E o verso 47 ao 49, ele vai tratar de um outro assunto. Ele diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Muitos o repreendiam. Qual era a marca desse homem, irmãos? Ele tinha uma marca. Esse homem era cego. Mas ele também tinha um estigma. Ele era estigmatizado. Esse homem não era somente um cego, mas ele também era um mendigo. Ele era cego e era mendigo. Pensa comigo, irmãos, quantas pessoas foram estigmatizadas a vida inteira, às vezes por causa de uma profissão, foram estigmatizados. Você quer ver? Eu sou de um tempo que a minha mãe dizia assim: se você não estudar, você vai ser lixeiro. Quem é desse tempo aí? Quem lembra dessa palavra, né? Olha, Paulinho, se você não estudar, você vai ser lixeiro. E hoje eu fico pensando, se esse é hoje, a minha mãe dizia: Paulinho, se você não estudar, nem lixeiro você vai ser. Porque até para ser lixeiro hoje tem que ter estudo. Nem lixeiro você vai ter, Paulo. Mas essas pessoas, elas foram muito estigmatizadas. E cabeleireiro, irmãos? Pastor Manuel, eu quando fui fazer o curso de cabeleireiro, irmãos, eu fugia disso. Eu dizia para as pessoas: que isso, rapaz, cabeleireiro nada, rapaz, foi um curso de barbeiro. Já estão entendendo por quê, né, irmão? É barbeiro, rapaz. Por quê? Porque o cabeleireiro, ele era estigmatizado. Ah, é cabeleireiro? Sei não, hein? Seu filho é cabeleireiro? Era assim ou não era, irmãos? Quanto tempo nós ouvimos falar: olha, todo policial é o quê? Ladrão, não é isso que todo mundo fala? Ah, policial, é corrupto. Não é assim, é corrupto. Então são pessoas que ficam estigmatizadas. A sociedade estigmatiza. A sociedade, ela rotula, irmãos. E esse homem, ele tinha um rótulo: olha, ele é cego e ele é mendigo. Uma sociedade que, uma pessoa, amado, que já foi presa, mesmo ela sendo inocente, ela fica marcada para o resto da vida. Até para dar um emprego a um ex-presidiário é difícil. Ontem eu vi uma reportagem exatamente em cima disso aqui. E foi a partir daí que eu estudei o tema. Jesus, ele apaga as marcas e os estigmas. Ele apaga. Então a pessoa que é um ex-presidiário, dificilmente ele consegue um emprego ainda mais de carteira assinada. É muito difícil. Por quê? Porque está marcado. Ele carrega na pele dele, ele carrega quase que praticamente no DNA dele. Ele começa a trabalhar muito bem, mas se ele abre a boca e diz: eu puxei 10 anos de cadeia, pronto. Acabou, irmão. Acabou. A pessoa já coloca os 2 pés atrás e já imagina muitas coisas acerca dele. Quando no fundo, pode não ser essa realidade. Mas as pessoas, a sociedade o estigmatiza. E o verso 48, irmãos, ele diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo esse homem, irmão, sendo estigmatizado, ele acreditava que poderia mudar a vida dele. Algo pode mudar a minha vida. A sociedade, ela tinha uma opinião formada com relação a ele, mas aquilo, ele sente que pode mudar.
pode mudar. Querido, quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda. A história muda. A página é virada. Quando Jesus chega, tudo é transformado. Como devem tê-lo repreendido, irmãos? Como é que aquelas pessoas devem ter repreendido Bartimeu? Eu fico viajando, eu fico imaginando como é que as pessoas devem ter chamado a atenção dele. Você acha que os discípulos disseram, ô cidadão ilustre, você por gentileza, fique calado, porque você está incomodando o amado mestre? Você acha que foi assim? Ô meu querido, ô distinto cidadão, você fecha a sua boca, porque o nosso mestre está passando aqui. Você está perturbando a ordem pública. Você acha que foi assim? Foi não, irmãos. Com certeza não foi desse jeito. Com certeza ele deve ter ouvido um cala a boca. Você está incomodando o mestre. Entende, irmãos? Deve ter sido repreendido dramaticamente. Aquilo deve ter tocado profundamente o coração daquele homem, mas nada o interrompeu a busca da vitória, a busca do milagre. Nada pôde paralisar a vitória de Bartimeu. Quando todos se levantaram, olha, cala tua boca, seu miserável. Você está incomodando o mestre. A opinião formada contra ele é que ele era um perturbador. Aquele homem, na opinião pública, ele era um mala sem alça. Você está incomodando, rapaz, você é chato, você incomoda, você é um imundo. Quantas coisas aquele homem deve ter ouvido durante muitos e longos anos na sua vida. Quantas coisas ele deve ter ouvido na vida dele. Esse homem, ele tinha 3 agravantes contra ele, irmãos. Ele tinha uma marca, ele tinha um estigma, e ele tinha também uma opinião pública formada contra ele. Então tudo estava contra Bartimeu. Tudo estava contra. Esses fatos, eles são muito difíceis de serem apagados na nossa vida. É muito difícil, irmãos. Quando a pessoa é estigmatizada, quando a pessoa é marcada, é muito difícil ser apagado. Não basta apenas um óleozinho na cabeça, a gente vai lá, não, vamos fazer a oração, a unção com óleo que vai libertar. Não é assim tão fácil. Você entende, querido? Não é tão fácil. São marcas que ficam profundamente na alma. E você imagina as marcas de Bartimeu, o que havia no coração daquele homem. Irmãos, eu vou falar algo para os irmãos. Eu, quando era criança, eu sempre fui tratado dessa maneira. Você não vai ser ninguém. Você não vai conseguir nada na sua vida. Criado longe dos meus pais, a minha filha está aí que ela sabe disso. Criado longe dos meus pais, criado pelos meus avós, lançado na casa de um, na casa de outro. E os primos olharam para mim, você não vai ser ninguém, rapaz. E aí você fica marcado. E aquilo marca a tua alma. Você sabe, querido, que eu levei anos e anos, mesmo depois de convertido, que eu nunca fui muito de dividir meus problemas pessoais, nem com a minha família. Ela sabe disso. Eu sempre fui de guardar. Eu falei, meu Deus do céu, se Deus não tratar comigo, quem é que vai tratar? O que adianta eu compartilhar com o filho, compartilhar com a esposa, compartilhar com o pastor? O que adianta se eu não me deixar tratar por Jesus? O que adianta eu me abrir, pastor Manuel? Não adiantava nada. Se Deus não tratar, não há homem que trate, querido. Não há ninguém que trate. O tratamento de Bartimeu foi instantâneo, foi Jesus, foi direto. O remédio para Bartimeu, o remédio para o estigma, o remédio para a marca de Bartimeu, foi Jesus entrando na vida daquele homem. Foi uma palavra dita por Jesus: mande chamá-lo. Ah, querido, a história começa a mudar. O verso 48 e 49, ele diz, e muitos o repreendiam para que se calasse. O 49 vai dizer, parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Existe um fato aqui muito interessante, irmãos. Houve uma mudança radical até na forma daqueles homens tratarem com Bartimeu. Até na maneira de tratar. Houve uma mudança. Não era mais o mendigo, não era mais o miserável, não era mais o cala-boca, não era mais o mala sem alça, não era mais o imundo.
Agora eles o tratam de maneira diferente. Muitos que o repreendiam, agora muda completamente a opinião. Tenha bom ânimo. Moço, tenha bom ânimo. O mestre te chama. Olha como a coisa muda, irmãos. Olha como a chegada de Jesus muda a nossa história. Olha como muda. Quando Jesus chega, muda. Você entende isso? Há uns anos atrás, fui ao enterro de um dos primos. Um dos primos que diziam, você não vai ser ninguém. Lá vou eu. Estou lá no enterro. Sabe quem que eles pedem para orar, querido? Aquele que ele dizia que não ia servir para nada. Vamos pedir o Paulo, que ele é pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos pedir o Paulo que ore. Você entende isso, irmãos? Como é que muda a história? Aquele que a pessoa olha e diz, não serve para nada. Você não vai dar para nada. Jesus, quando entra, a história muda. As pessoas mudam. Porque Jesus chegou. A opinião pública não era mais a mesma na qual tratava aquele homem como miserável, como mendigo, como um zero à esquerda. Mudou a opinião pública. As pessoas mudaram, basta Jesus chegar. A mudança com Jesus é radical. Entende, querido? Jesus, quando chega, a mudança é radical. Ah, amado, eu não sei se eu estou olhando para alguém aqui, que a família dizia assim, esse cara, eu estou olhando para um aqui, não vou apontar não. Esse cara vai morrer com o nariz no pó, meu irmão. Esse cara vai morrer drogado. Esse cara é um doido, vai morrer na droga. Ah, não, esse deve ter mais jeito não, hein? Alguém aqui já ouviu isso na sua vida? Você não tem mais jeito. Você vai morrer no álcool. Você vai morrer à beira da estrada, à beira do caminho. Aí Jesus entra. Jesus chega. Entende, irmão? E Jesus é a dose mais forte. Aí ele entra na veia. A história muda. As pessoas olham e respeitam. Porque Jesus entrou. Jesus chegou. A história mudou. Assim é com Jesus. Jesus, ele apaga as marcas e os estigmas. Só Jesus tem o poder de fazer isso na vida de um homem. Eu não conheço ninguém que tem esse poder de mudar o caráter de um homem. Só Jesus muda. Jesus muda, como mudou o caráter de Zaqueu. Mudou o caráter. Ao ponto dele falar, Senhor, eu vou dar metade de tudo que eu ganhei, eu dou para os pobres. E se eu defraudei alguém, 4 vezes mais eu devolverei. Sabe o que é isso, irmão? Mudança de caráter. Jesus chegou. Jesus entrou. A marca foi apagada. Não é mais o Bartimeu o mendigo. Não é mais o Bartimeu o imundo. Quando Jesus chega, a história é outra. Olha o que diz o texto de João no capítulo 8, irmãos. Quero que você leia comigo esse texto. Eu já estou chegando ao final, que nós temos que orar. João no capítulo 8. Você está com ele aí, irmão? Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus entrando foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentando-os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença o quê? Uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Nós conhecemos o texto. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou escrevendo no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, olha a resposta, irmão: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus chegou. Amém, irmão? Jesus chegou na tua vida, querido. Jesus chegou. Quando Jesus chega, a história muda. Jesus estava ali. Olha, essa mulher foi pega em adultério e Jesus está lá escrevendo. Uma palavra. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque eu cheguei. Eu cheguei. Entende, querido? Entende nas entrelinhas? Eu estou aqui. Eu sou o juiz dessa mulher. Eu sou o advogado dela. Sou eu que advogo por ela. Ele estava advogando por ela. Ele estava dizendo para aquele povo: olha, se nenhum de vocês não cometeram nenhum pecado, nenhum deslize na vida, então mate essa mulher. Pronto, está condenada. Condenada. Mas a consciência deles o condenava muito mais. Por quê? Porque Jesus chegou. Entende a diferença, irmão? Quando Jesus chega, a história muda. Eu louvo a Deus, porque Jesus não tem nacionalidade. Não tem, pastor. Jesus não tem nacionalidade. Eu falei uma vez e repito e assino embaixo: Jesus não é evangélico, irmãos. Eu louvo a Deus por isso, porque se ele fosse evangélico, ele colocaria essa mulher, ele ia expor aquela mulher, ele ia dizer para aquela mulher: você vai ter que ficar sentada aí 1 ano, você não vai tomar ceia, você não pode participar de nenhum trabalho, você está isenta de tudo. Mas ele não é evangélico. Ele é Deus. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso advogado. Ele é o Senhor que julga as nossas causas. E só Ele sabe como tratar comigo e com você. Ele sabe como tratar com as nossas marcas, com os nossos estigmas. Ele sabe como cuidar de nós. Não importa quem você foi, Ele pode mudar a tua história, querido. Não importa. Não importa o que as pessoas falam a teu respeito. Jesus pode mudar a tua história. O que produziu milagre na vida de Bartimeu, de estigmatizado e estimulado. O que será que mudou? O que será que mudou, querido? Qual foi o milagre que mudou o estigma e mudou a vida daquele homem? Foi a presença de Jesus. Foi a perseverança daquele homem em buscar Jesus para o milagre. Perseverou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, rapaz. Jesus, filho de Davi, não me interessa vocês. Não me interessa, você está querendo parar a minha bênção. Mas eu vou insistir com Jesus. Eu vou insistir. Porque Jesus é meu alvo. Eu insisto com Ele. Eu insisto. E ele insistiu com Jesus. E o milagre aconteceu. O que queres que eu te faça, Bartimeu? Irmão, você não acha que Jesus sabia? Sim ou não? Claro que sabia. Ele é Deus ou não é Deus, irmãos? Ele é Deus? Ele não é onipotente, onisciente, onipresente? Ele não sabe todas as coisas? Bartimeu, o que queres que eu te faça? Ah, Senhor. Senhor, eu quero ver. Então veja, Bartimeu, a sua fé te salvou. Foste salvo pela fé. Você creu, Bartimeu, você crê que só eu posso apagar as tuas marcas e teus estigmas, só eu posso mudar o teu caráter, só eu posso mudar a tua vida. Então, Bartimeu, vai, Bartimeu, seja livre. Você, Bartimeu, você está livre, Bartimeu. Está livre. Livre da marca. Eu imagino aquele homem, querido, quando ele se levanta, que ele lança fora aquela capa, que ele olha, ele enxerga, eu fico imaginando as pessoas ao redor dele. Olha, amado, quantas pessoas ali gostariam de estar recebendo um pequeno milagre. Ah, Senhor, não, eu só tenho uma unha encravada. Não, Bartimeu recebeu um grande milagre. Um grande milagre. Bartimeu foi salvo. Salvo pela fé. Da mesma forma como Bartimeu, amados, há pessoas que, por uma situação na vida, carregam marcas e estigmas e opiniões formadas durante muito tempo. Jesus pode mudar a história. Jesus pode mudar. Pessoas que na família foram deixadas de lado,
Pessoa que os pais olham e dizem: olha, você não serve para nada, rapaz. Você não serve, você não vai ser ninguém. Sabe o que você vai ser quando crescer? Nada. Você vai ser um Bartimeu. Só que Jesus, ele muda a história. Jesus pode mudar a tua história. Você crê que Jesus muda a nossa história, irmãos? Quantos são marcados e estigmatizados por causa de um fato, apenas um fato do passado, irmãos, que marca, que estigmatiza. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 9, verso 3 a 8. Eu já estou caminhando para o final. 2 Samuel, capítulo 3, achou aí, irmão? Vamos nós, vou eu aqui. Isso. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. O que ele respondeu? Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. E Davi, inclinando-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é eu, servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha como ele se achava, irmãos. Esse estigma estava na alma de Mefibosete. Eu sou um cão morto. Estava na alma dele, inserido na alma. Amados, há pessoas que vivem a vida inteira dessa maneira, com uma marca profunda na alma. Pessoas que foram estigmatizadas, pessoas que foram marcadas. No capítulo 10, no verso 48 de Marcos que nós lemos, esse nosso texto, ele é lindo. Ele diz: e muitos repreendiam para que se calasse, mas cada vez ele gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia. Cada vez que o mandavam se calar, mais ele gritava, mais ele gritava. E quanto mais ele gritava, querido, o mestre ouviu ele clamar. Eu digo sempre: nada com Jesus acontece por acaso, irmãos. Jesus sabia que no meio do caminho estava um Bartimeu. Jesus sabia, Jesus sabe de tudo. Jesus sabe que aqui nesse lugar, você e eu estaríamos aqui hoje para ouvir essa palavra. Jesus sabe. Nós não estamos aqui por acaso. Não, eu vou à igreja hoje porque eu não sei, não tenho nada para fazer em casa, ou então eu estava caminhando por aqui. Não, não é assim que funciona com Jesus. Não é assim que acontece. Não é assim. Jesus, ele põe na agenda dele, ele diz: é com você que eu vou tratar, porque se há marcas na tua alma, Jesus pode apagar essas marcas. Jesus te trouxe aqui nesse propósito, nessa noite, para apagar marcas e estigmas. Jesus chamou aquele homem, querido, e o quadro mudou. Jesus te chamou aqui hoje para mudar o quadro. Mas olha, eu sou contigo. Saia daqui hoje com a sua cabeça erguida, dizendo: eu sou filho do Deus Altíssimo, e ponto final. Eu sou salvo em Cristo Jesus. O diabo pode dizer o contrário da tua vida. Fique com a palavra que Deus ministra ao teu coração. Não interessa o que o diabo tem falado a teu respeito. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, o que Deus diz que eu sou. E se Ele diz que eu sou filho dEle, se o Senhor diz que eu sou a menina dos olhos dEle, o diabo pode falar o que ele quiser, ele não vai me marcar nem me estigmatizar. Entende isso, querido? Você entende que Deus está ministrando no teu coração nessa noite? Não há nada que possa marcar mais a tua vida. A única marca que você deve ter hoje é a marca de Cristo em você. A única marca é a marca de Cristo. Carregue essa marca contigo. Jesus tem todo o poder para tratar com as nossas marcas, com os nossos estigmas. Ele tem poder para mudar a nossa história, irmãos. Antes de curar Bartimeu, a opinião dos outros foi mudada.
Quando Jesus ele chama, as opiniões mudam. Os demônios batem em retirada. Batem em retirada. Não pode com Jesus. Quem pode levantar alguma coisa contra ao que Jesus diz? Quem pode levantar uma palavra contra aquilo que Jesus fala? Quem pode falar algo contrário, irmãos? Se Jesus diz que vai te abençoar, quem é que diz ao contrário? Quem tem poder para falar o contrário? Se Jesus diz, você vai seguir adiante, quem é que poderá parar a tua vida? Quem? Se Jesus diz, você será curado, quem é que diz que você vai morrer? Quem diz? Deus te abençoe. Vai morrer. Ó, está comendo o coração, e o coração vai parar, tu vai morrer daqui a uma semana. Se Jesus falou o contrário, meu irmão, fique com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é o que Jesus fala. Aí essa marca é apagada, porque Jesus chega, Ele apaga. Entende, querido? Olha o que Deus falou muito ao meu coração nesse texto. Deus falou muito comigo. Deus falou, Paulo, as marcas eu tinha muita marca na minha vida, irmãos. Muita, não eram poucas. Marcas que eu não posso nem compartilhar. Eu tinha muita marca. Mas Jesus chegou. Mudou a marca. Entende, pastor? Mudou. E agora, irmão? Fazer o que se Jesus mudou, né? Fazer o que se Ele quer te abençoar, né, irmão? Fazer o que, pastor? Ele diz, você vai ser pastor. E fazer o que, né, pastor? Se não gostaram, né? O problema é que ele não gostou. Acabou. Ele diz, é você que vai pregar amanhã. Fazer o que, né, irmão? Se é Ele que mandou, né? Problema de quem não gostou. Eu penso assim, sabia, né? Penso assim. Fazer o que se é você que está tocando aqui? Fazer o que, né? Problema de quem não gostou. Entende, irmão? Por quê? Porque Jesus chegou. É a ordem dele. Jesus chega e diz, é assim, vai ser assim. E acabou. Você pode dizer amém a isso, irmão? É para a tua vida isso. É Jesus falando para mim e para você nessa noite. Ninguém pode tocar naquele que Deus abençoa, não, irmãos. Se Deus te abençoou, ponto final. Eu quero terminar essa mensagem lendo Romanos 8, 31 ou 39. Vamos ler, só para nós estarmos encerrando. Parou Jesus e disse, não, vai lá, irmão. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por nós todos, o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Quem poderá nos separar? Nada poderá nos separar do amor do Senhor. Jesus te chamou aqui hoje, querido, para mudar a tua história. Jesus nos chamou aqui nessa noite para isso. Glória a Deus. O que aconteceu com aquele homem, irmãos? Ele lança aquela capa fora. Essa noite é uma noite que Deus te chamou para isso. Para você lançar a sua capa. Algo que está pesando na sua vida durante muito e muito tempo. Algo que talvez você não tenha compartilhado com ninguém, mas que está no fundo da sua alma. Aí Deus lhe trouxe aqui.
Lance fora essa capa. Lance fora esse estigma que está dentro de você. Lance nos pés do Senhor e diga nessa noite: Senhor, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado desta marca. Eu não conheço você, querido. Eu não conheço ninguém que está aqui. Quando eu digo não conhecer, eu falo na profundidade. Só quem conhece é Deus. E você sabe as marcas que tem na tua vida. Você sabe dos estigmas e marcas que há no teu coração. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, para nós estarmos orando e pedir ao Senhor, Senhor, que o Senhor quebrante. Eu quero abrir o coração para o Senhor nessa noite. Eu quero lançar fora toda essa marca. Saiba, querido, que você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas já passaram e tudo na sua vida se fez novo. Amém, querido?